Bom dia, que a paz de Jesus seja alcançada por todos nós nesta manhã. Com muita gratidão a Deus e a Jesus e aos Espíritos benfeitores espirituais, que nos ampara, que nos protege, que nos inspira, é que estamos aqui mais uma vez para estudarmos essa obra maravilhosa de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. E hoje nós vamos refletir no capítulo 166 e o tema é Posses Definitivas. Na semana passada, no capítulo anterior, nós estudamos com a nossa irmã Renata sobre os bens externos, que são aqueles bens que são as posses transitórias do ser. Hoje, Emmanuel nos convida a refletir o que realmente permanece, sobre o que realmente permanece. As aquisições espirituais que levamos conosco na nossa jornada evolutiva. Esses dois temas, os bens externos e as posses definitivas, eles se complementam, tratam de um mesmo assunto, mas sob perspectivas diferentes. Os bens externos são recursos importantes também para a nossa experiência evolutiva. O corpo, as profissões, os cargos, os títulos, os recursos financeiros, os imóveis, são recursos transitórios, mas que também deve servir ao nosso crescimento interior e não alimentar o orgulho ou a vaidade. O que realmente levamos dessas experiências, a partir dessas posses transitórias, são os conhecimentos transformados em sabedoria, as virtudes conquistadas, como a disciplina, a honestidade, o devotamento, a beneficência, a caridade e a fraternidade, que constituem as verdadeiras riquezas imperecíveis do Espírito. E é o que vemos em grau máximo em Jesus. Jesus, embora não possuísse bens materiais, foi o Espírito mais rico que passou pela Terra. E ele não possuía assim plenamente as virtudes divinas e ensinou a humanidade a conquistar esses tesouros imperecíveis da alma. O versículo que Emmanuel trouxe para nós hoje está no capítulo 10, versículo 10 do Evangelho de João, em que Jesus diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa afirmação de Jesus não se refere à abundância de bens materiais, mas à plenitude espiritual. A verdadeira vida abundante é aquela enriquecida pelos valores do Espírito. Quando a gente ajunta sabedoria, valores espirituais e virtudes, tornamos a vida transbordante, irradiando felicidade, paz, esperança e fé. Por isso, as posses definitivas, que são os verdadeiros tesouros do Espírito, são os verdadeiros tesouros do Espírito. Os bens materiais ficam na terra, mas as virtudes conquistadas e o bem que realizamos nos acompanham para sempre. E Emmanuel inicia o capítulo com a seguinte reflexão: se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Então, Emmanuel nos convida a refletir sobre o que realmente carregamos dentro de nós. Achei interessante trazer aqui um exemplo utilizado pelo nosso irmão querido, a quem a gente se baseia nos estudos, Arthur Valadares, que ele utiliza em suas reflexões.
inspirado nas palavras do apóstolo Paulo, que é a metáfora do vaso. Paulo compara a nossa alma a um vaso que derrama aquilo que contém em seu interior. Da mesma forma, as nossas reações e atitudes revelam os valores que cultivamos na alma. Então, se o vaso contém água, e quando ele é inclinado ou chacoalhado, ele derramará o quê? Água, né? Se contém veneno, derramará o veneno. Então, há vasos que carregam com conteúdos amargos, como a raiva, o ressentimento, inveja, ciúme, o orgulho, né? E a ambição excessiva. Esses sentimentos perturbam a alma e dificultam a conquista da verdadeira paz. Quem alimenta esse tipo de emoção acaba sofrendo suas consequências e muitas vezes espalhando inquietação por onde passa. Por outro lado, há aqueles que procuram encher o vaso da alma de amor, paciência, esperança, fé, caridade, humildade, né? E confiança em Deus. Então, quanto mais a alma se fortalece com esses tesouros, mais paz ela encontra em si mesma. É nesse sentido que o apóstolo Paulo recomenda em suas cartas que purifiquemos o nosso vaso interior, trabalhando a própria intimidade, corrigindo imperfeições e desenvolvendo virtudes, para nós tornarmos instrumentos das forças do bem. A lição de Emmanuel, portanto, nos convida a olhar menos para o que possuímos exteriormente e mais para o que carregamos dentro de nós, em nosso interior. Quanto mais nos enriquecemos de amor, fé, esperança e caridade, mais nos aproximamos da paz que Jesus veio nos ensinar. E Emmanuel continua. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e de eternidade. A gente entende a vida muito além do simples existir. No capítulo 104 do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, ele aprofunda esta ideia, ao fazer uma distinção entre o existir e o viver. As pedras existem, as plantas existem, os animais existem, mas viver no sentido espiritual, no entanto, é diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Por isso, Jesus não se refere apenas à vida física, daquela vida que se resume a respirar, alimentar-se, trabalhar, fazer planos e atender às necessidades da matéria. A vida da qual Jesus fala é uma vida iluminada pela consciência desperta, que é capaz de enxergar horizontes mais amplos do que aquelas que os olhos físicos conseguem alcançar. Por isso Jesus afirmou: eu vim para que tenham vida. E alguém poderia até perguntar, mas nós já não estamos vivos? Sim, estamos fisicamente vivos, né? Então essa vida ela não é só existir, mas ela exige esforço, renovação de sentimentos e crescimento espiritual. À medida que nos libertamos do egoísmo, do orgulho, das mágoas e de tantas outras imperfeições, a nossa visão se amplia e passamos a compreender melhor o amor de Deus e o objetivo maior da existência.
Emmanuel continua. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. Dons substanciais é aquilo que realmente tem substância, é aquilo que subsiste vencendo o tempo, vencendo a deterioração, a desagregação da matéria. Isso que é substancial é o que permanece. Esses os dons que não podemos esquecer em favor de nós mesmos. E naturalmente que isso alcança também, né, os que estão ao nosso redor. E Emmanuel continua. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Então, a verdadeira iluminação não é encontrada nas forças exteriores, mas construídas no íntimo de cada ser. Recebemos auxílios, exemplos e orientações valiosas daqueles que caminham à nossa frente. Os benfeitores espirituais, os missionários e as almas mais experientes funcionam como luzes que iluminam o caminho. No entanto, existe uma luz que ninguém pode acender por nós. É a nossa própria luz. Porque a iluminação é a conquista interior. Ela nasce do esforço pessoal de transformar em vivência aquilo que aprendemos. Não basta admirar a luz dos outros. É preciso desenvolver a nossa. As aquisições espirituais não podem ser transferidas de uma pessoa para outra, né? Deus concede a todos as possibilidades de crescimento. A história está cheia de exemplos de pessoas que conviveram com grandes almas, mas que após a partida delas, não conseguiram sustentar o próprio equilíbrio. Quando cultivamos essa luz interior, seguimos firmes, mesmo diante das mudanças e das dificuldades do caminho. E voltando ao texto de Emmanuel, maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres, no entanto, a velhice não tardará. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda a manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. Então, aqui Emmanuel nos lembra que tudo que pertence à matéria é transitório. A primavera passa, a juventude do corpo passa, e até o organismo mais saudável um dia enfrentará a enfermidade e a morte. Então, tanto as alegrias quanto as dificuldades materiais são passageiras. Aquele que se apega apenas ao que é material constrói uma vida sobre bases frágeis. Mas quem cultiva os valores do espírito, investe naquilo que nem o tempo e nem a morte pode destruir. O corpo envelhece, mas a alma pode continuar jovem no entusiasmo pelo bem, na vontade de aprender, de amar e de servir. As conquistas materiais ficam na terra, mas as virtudes, os conhecimentos adquiridos acompanham o espírito em sua jornada. E Emmanuel continua. É imprescindível construir o castelo interior, de onde possamos erguer nossos sentimentos aos campos mais altos da vida. Então precisamos compreender
que devemos construir em nós mesmos os recursos necessários para a nossa edificação íntima. Deus nos oferece a matéria-prima, o tempo e as oportunidades, mas cabe a cada um de nós realizar a própria construção. Jesus comparou essa realidade na parábola dos 2 alicerces. Quem constrói sua casa sobre a areia das coisas passageiras, vê seu edifício ruir diante das inevitáveis mudanças da vida. Mas quem edifica sua existência sobre a rocha dos valores espirituais, encontra segurança e estabilidade. Essa rocha é o Cristo. Nele encontramos o fundamento seguro para a paz, para a esperança e a fé. Enquanto tudo no mundo material se transforma, os ensinamentos de Jesus permanecem como apoio firme para os espíritos que buscam o crescimento e a renovação. Voltando ao texto, encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis. Então Jesus não veio nos oferecer facilidades ou vantagens passageiras. Veio ensinar-nos a conquistar os valores espirituais. Muitas vezes buscamos benefícios temporários que o tempo acaba levando. Entretanto, quem enfrenta os desafios da vida com honestidade, simplicidade e fidelidade ao bem, fortalece o próprio espírito e acumula riquezas que jamais se perdem. A paz da consciência, a fé, a esperança e os valores espirituais que nos acompanharão para sempre. Os primeiros cristãos, portanto, por exemplo, enfrentaram dificuldades, perseguições, sofrimentos e até o martírio, né? No entanto, mantiveram-se fiéis, porque tinham os olhos voltados para uma riqueza muito maior, a riqueza imperecível do Espírito. Assim, conquistaram valores espirituais tão preciosos que o tempo jamais pôde destruir. E Emmanuel continua: não para que cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Então, o principal trabalho que o Evangelho nos propõe é a transformação interior. É dentro de nós que devemos construir os valores e as virtudes que depois se refletem em nossas ações. Precisamos realizar a renovação íntima que nos cabe, para que o bem se irradie, né, naturalmente em benefício ao próximo. E Emmanuel continua: somos portadores da vida imortal. Emmanuel não se refere apenas ao fato de que o espírito é imortal. Todos somos imortais, porque somos espíritos. Mas ele fala da vida em sua plenitude, dessa vida abundante que já vimos refletida nos espíritos mais elevados. Esse é o nosso destino, porém é preciso fazermos dignos dele. Ninguém alcança o céu que não construiu para si mesmo. O céu é uma realidade interior, que vamos edificando desde agora por meio das nossas escolhas e das nossas conquistas espirituais. E Emmanuel conclui então: não nos visitou o Cristo
como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração à usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Lindo, né? Que Emmanuel conclui aqui. Então Jesus não veio apenas resolver problemas materiais ou conceder benefícios passageiros. Sua missão foi muito maior. Veio nos ensinar a acender a luz interior que todos nós possuímos. Quem aprende com ele a acender essa luz, nunca mais permanece em trevas, porque passa a carregar dentro de si uma claridade que ilumina o próprio caminho. Como Jesus mesmo disse, quem me segue não andará em trevas, porque terá a luz da vida. Então, meus amigos, que possamos investir cada vez mais nesses tesouros do Espírito, construindo dentro de nós aquilo que o tempo não destrói e que permanecerá conosco para sempre. E assim termino, agradecendo a todos pela atenção, um ótimo domingo e uma semana iluminada na paz de Jesus. Muito obrigada.